Nós vamos conversar agora sobre a abordagem matricial de departamentalização. É uma abordagem que combina aspectos da estrutura funcional com aspectos da estrutura divisional na mesma parte da organização. Então, isso aqui é muito importante porque nós falamos no vídeo anterior da abordagem divisional de departamentalização. Então, a organização na abordagem divisional, como um todo, ela é departamentalizada em divisões, mas cada divisão é departamentalizada de maneira funcional. Aqui na abordagem matricial, a abordagem divisional e a abordagem funcional de departamentalização acontecem simultaneamente na mesma parte da organização. Isso ocorre porque a organização precisa melhorar a sua coordenação horizontal e o compartilhamento de informações que são tidas naquele contexto como essenciais e que não podem ficar retidas ou até mesmo não podem correr o risco de serem perdidas no fluxo de informação organizacional. Nesta abordagem matricial, nós encontramos duas linhas de autoridade que se cruzam: a autoridade funcional, na vertical, e a autoridade divisional, na horizontal. O cruzamento dos vários encontros entre a autoridade funcional, na vertical, e a autoridade divisional, na horizontal, é o que gera a matriz e, por isso, o nome de estrutura matricial. Bem, a estrutura vertical, ela assegura o controle tradicional dos departamentos funcionais daqueles indivíduos que estão atuando ao mesmo tempo nessa matriz. Os departamentos funcionais, lembrando, eles são centralizados e funcionam como as próprias unidades verticais dentro dessa abordagem matricial. Mas, além disso, além da sua responsabilidade funcional, nessa perspectiva matricial de departamentalização, os departamentos funcionais eles apoiam as divisões horizontais. A estrutura horizontal, por sua vez, ela garante que existe, de maneira eficiente, uma coordenação entre esses departamentos funcionais. A estrutura matricial, portanto, é a estrutura que dá suporte para a cadeia de comando formal, representada pelas relações funcionais, na vertical, junto com as relações divisionais, representadas pela estrutura horizontal. Nós estamos falando, portanto, de uma estrutura de departamentalização em forma de matriz que é dupla, uma vez que cada funcionário que atua nessa lógica de departamentalização, eles se reportam a dois supervisores simultaneamente: o chefe do departamento funcional e o líder das relações divisionais. Então, nós temos uma estrutura de autoridade que é dupla e que, por consequência, viola o conceito de unidade de comando que nós discutimos lá nos primeiros vídeos sobre departamentalização. No entanto, o desrespeito a esta unidade de comando se faz necessário na abordagem matricial, porque nesta abordagem de departamentalização é indispensável conceder ênfase igual tanto para as autoridades funcionais quanto para as autoridades divisionais. Então, nós temos funcionários de dois chefes que se reportam a dois supervisores simultaneamente e que devem resolver no escopo de ação decisório que lhes cabe as demandas que são conflitantes entre os chefes dessa matriz, ou seja, entre a autoridade funcional e também a autoridade horizontal. A literatura concede dois nomes para as autoridades que compartilham poder na estrutura matricial. Um é denominado de chefe da matriz e o outro é denominado de líder executivo. O chefe da matriz é o chefe funcional, que é responsável apenas por um dos lados da matriz, ou seja, pela questão da estrutura vertical da matriz. O líder executivo
Ele é responsável por supervisionar toda a matriz, supervisionar as cadeias de comando funcionais, inclusive, assim como também os produtos ou serviços que dependem dessa matriz. Mas também cabe a este líder executivo a manutenção do equilíbrio de poder entre o eixo vertical e o eixo horizontal da matriz, ou seja, assegurar que haja uma harmonia entre os eixos que se cruzam para formar a estrutura matricial de departamentalização. A matriz, ela é eficaz em um ambiente que seja complexo e que demande, por parte da organização, uma alta capacidade de mudança e que também exija dessa organização flexibilidade, potencial inovativo e criativo, ou seja, que seja uma organização que consiga se adaptar com facilidade e rapidez. Geralmente, por consequência do cruzamento de autoridades, existem conflitos e reuniões que são frequentes dentro dessa departamentalização matricial, que permitem que novas questões, a partir desses conflitos, apareçam, mas também permitem que essas questões sejam também automaticamente resolvidas e conciliadas pela recorrência das reuniões. A abordagem matricial, ela requer um uso eficiente do Departamento de Recursos Humanos para que haja uma transparência em relação ao que acontece tanto no âmbito funcional quanto em relação à gestão horizontal e também para que haja uma segurança por parte da organização de que o RH vai atuar com transparência também para assegurar que os especialistas mais necessários para aquela matriz sejam efetivamente disponibilizados para nela trabalharem. Bom, se há um cruzamento de autoridades, e como eu já disse, que existem a recorrência de conflitos e, por isso, uma elevada quantidade de reuniões, sabe-se então que as metas divisionais elas podem conflitar com as metas funcionais. Essa rivalidade ela pode ser difícil de ser administrada pelos funcionários que precisam atender a dois chefes especificamente. Então, é por isso, né, que se recomenda que apenas pessoas com muita experiência, muita segurança e também com muita flexibilidade assumam postos de gestão em uma estrutura como a matricial. Bom, apenas para reforçar, dentro dessa abordagem matricial, é necessário saber que um tempo excessivo vai ser dedicado para reuniões, uma vez que os conflitos acontecem em uma quantidade que é maior do que a média. Não é raro que um profissional que atue nessa lógica se sinta em um ambiente, em alguns dias, obviamente, que é marcado mais por discussão do que por ação.